Olá, estamos aqui de volta. Hoje eu vou fazer o último comentário, o comentário do capítulo 3, cujo título é Classe de Palavras e Categorias Lexicais. Reiterando aqui, eu estou trabalhando com o livro da professora Margarida Basílio, né, que eu nunca decoro o título, deixa eu ver aqui. Formação e classes de palavras no português do Brasil. É isso. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso questionário. A primeira pergunta é: dadas as frases abaixo, diga qual é a classe de X e qual é o critério de classificação. Bom, vamos lá, eu botei aqui os exemplos em vermelho. Em todos os casos, X é um substantivo, né? Por quê? Reparem, X já chegou, o X já chegou. Reparem que é um substantivo porque ele é núcleo de sintagma nominal. E ele não só tem a posição de sujeito de chegou, como ele também é precedido por um artigo, o que faz dele inequivocamente um substantivo. Aqui no B é semelhante, já que também esse X é sujeito do seja, e também tem um determinante aqui, que é um pronome adjetivo este, o que faz dele também um substantivo, que garante que ele seja um substantivo. Eu tive um problema com o AB6 aqui que eu estou vendo agora, mas tudo bem. Todos os X que eu escrevi estão muito desbotados, né? Aqui, esses OX aqui também é núcleo de sintagma nominal, ele está precedido por um artigo determinante, e também ele é sujeito do estão, né? O que faz também, confirma que ele é um substantivo. A catástrofe anunciada pelo X, esse X aí também ele está antecedido pelo artigo o, do pelo, né? E tem função de agente da passiva, o que é típico dos sintagmas nominais, que tem como núcleo substantivos. Então, é por isso que ele é um substantivo. Por favor, chame aquele X lá atrás, mais uma vez, com o determinante aquele, o X não tinha como ser outra coisa senão um substantivo. Portanto, também substantivo com todas as suas determinações. E, por fim, o X torto caiu, aí também é um substantivo, ele tem tudo que substantivo precisa, ele é precedido de artigo, ele é adjetivado com adjetivo torto e ele é núcleo de sintagma nominal com função de sujeito, ou seja, é inequivocamente um substantivo. Vamos ver o outro. Verifique em duas gramáticas normativas a definição de substantivo e adjetivo e diga quais foram os critérios utilizados. Eu pesquisei duas gramáticas muito relevantes, gramáticas normativas muito relevantes, que são as gramáticas do professor Ivanildo Bechara e do professor Celso Cunha. Né? Eu vou fazer umas observações em linhas gerais, porque o objetivo nosso aqui é ser bem breves, né? Não me interessa ficar muito longo, fazer um vídeo muito longo. E como todas essas apresentações vão estar disponibilizadas no AVA, eu não vou ficar lendo todas as coisas que estão aí. Eu copiei, então eu trabalhei com Celso Cunha e com Bechara, tem aqui Celso Cunha. O que eu percebo é o seguinte, é que as gramáticas tradicionais, agora as mais novas, e acho que enquadraria Bechara e Celso Cunha como novos, se eu for comparar com aqueles lá de trás, Saíde Ali, Antenor Nascente, eles já têm alguma preocupação de demonstrar que estão realmente tratando com vários níveis de linguagem, seja o nível mórfico, seja o nível semântico, seja o nível sintático, né? E, de fato, não há uma mistura de critérios. Não é verdade que haja uma mistura de critérios. Há, sim, a tentativa de lançar mão de vários critérios, de vários níveis, mas com consciência disso. Então, quando, por exemplo, Bechara diz que substantivo é a classe de lexema que se caracteriza por significar ou que convencionalmente chamamos de objetos substantivos, quer dizer, então está francamente indo pelo caminho da semântica. É muito comum a primeira definição do substantivo ser semântica, como também é muito comum a primeira definição do adjetivo ser semântica também. Reparem aqui, adjetivo é a classe de lexema que caracteriza, né, por constituir a delimitação daquilo que é expresso por um substantivo, né? Mas reparem
que não só isso acontece, como existe também uma intenção de mostrar que o adjetivo, por exemplo, é um determinante. Isso daí já é um critério morfológico, até porque também ele fala de classe de lexema. Repare que o Bechara não está cru aí, ele tem muita clareza no que ele está fazendo. Então ele precisa lançar mão do critério morfológico e do critério semântico também. E eu peguei só um pedaço da definição, ela é mais longa, ele continua definindo, chega uma hora que ele fala do caráter funcional do substantivo como núcleo do sintagma nominal. Enfim, o Bechara tem a consciência de que é necessário definir as classes de palavras por mais de um critério. Apenas um critério realmente fica muito difícil. Nós vamos ver, inclusive, numa série de questões aqui, porque a Margarida Basílio aponta para essa questão. E o Celso Cunha também, olha, ele diz que é a palavra com que designamos e nomeamos os seres, francamente semântico, mas ele também fala do ponto de vista funcional, falou de funcional, está falando de função, está falando de sintaxe, né? Do ponto de vista funcional, o substantivo é a palavra que serve efetivamente como núcleo do sujeito, do objeto, enfim, núcleo de sintagma nominal, né? Então ele usa claramente um critério semântico e um critério funcional na sua definição, sem com isso estar misturando. Não, ele não está fazendo isso, ele não está misturando, ele simplesmente precisa lançar mão de mais de um critério e nós vamos ter uns exemplos bastante interessantes daqui por diante. Vamos ver aqui o 3. A descrição gramatical seria possível sem classes de palavras? A descrição gramatical seria possível sem classe de palavras? Eu acho que ela está falando da descrição, por exemplo, das derivações, né, das composições. Cara, não tinha como, não tem como. Aqui ela faz uma observação, eu copio um pedacinho do que ela diz, olha o que ela diz. As classes de palavras são de importância crucial na descrição de uma língua, porque expressam propriedades gerais das palavras. Por exemplo, é impossível descrever os mecanismos gramaticais mais óbvios, como concordância, etc., se não observarmos o que é um substantivo, o que é um artigo. Quer dizer, então é preciso trabalhar com as classes gramaticais, mostrar que existem palavras que têm comportamentos semelhantes. Isso são as classes gramaticais, são aquelas palavras com comportamentos semelhantes, embora possam semanticamente ser bem diversas, até a própria essência ser diversa, mas tem elementos que fazem com que realização e unha estejam no mesmo grupo, né? Então, unha está no mesmo grupo de realização, porque ambas são substantivos, né? Embora unha nomeie uma substância e realização descreva uma ação, ainda assim eles são núcleos de sintagmas nominais, enfim, têm comportamentos semelhantes, podem ter artigo na frente, enfim, é isso que as aproxima. Para haver uma descrição eficaz, é evidente, é preciso fazer generalizações. E eu preciso dar um jeito de botar unha e realização no mesmo grupo. Existem semelhanças sintáticas aí. Mostra através dos dados abaixo que a definição apenas sintática do substantivo não é suficiente para a descrição gramatical. De fato, o menina chegaram ontem, de fato, o menina está na posição de sujeito de chegaram, nesse A aí. E no B, a menina chegou ontem, a menina também está na posição de sujeito. O problema é o seguinte, é que no o menina chegaram, não existem as repercussões morfológicas da concordância. Repara que, então, é preciso lançar mão de um outro nível de linguagem, um outro nível linguístico, que é o nível morfológico, eventualmente nível semântico, para poder descrever efetivamente o menina como substantivo. Só dizer que menina é núcleo de sintagma nominal é pouco, porque eu posso não ter a concordância, ela é núcleo, mas e essa frase, o que fazer com ela? Então, a palavra menina está na posição sintática de sujeito, só que sem a concordância de gênero e de número dentro do padrão, faz com que a frase, no final das contas, seja ineficaz, né? Então, essa harmonia de gênero, harmonia de número, é uma repercussão típica de
palavra se envolvendo com palavra do ponto de vista sintático, mas com repercussões morfológicas, né? E no B, a menina chegou ontem, eu reitero tudo que eu disse anteriormente, a diferença apenas é que aí estão em harmonia todos os elementos da concordância. Vamos ver aqui o 5, o que nos tem a dizer. Em que circunstância a definição dos substantivos como palavras que designam seres poderia ser adequada à descrição gramatical? Eu fiquei pensando muito nesse caso para poder dar um bom exemplo para vocês e realmente chega uma hora que eu sou obrigado a dizer que substantivo designa ser, porque só dizer que ele é núcleo de sintagma nominal, que, por exemplo, pode ser sujeito, isso não é suficiente, sabia? Olha só o exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. A diferença entre um nome substantivo e um pronome substantivo. Um nome substantivo é o nome da substância. Por exemplo, copo ou água que está dentro do copo. O pronome substantivo é aquilo que se refere a algo que está no lugar do nome, ou seja, que substitui o nome. O pronome é aquele que substitui o nome. E eu dou esse par de exemplos que me parece bastante elucidativo. Marcela mora em Quintino. Ela mora em Quintino. Reparem que tanto Marcela quanto ela tem uma desinência A, que marca feminino, e sob esse critério mórfico são semelhantes, porque ambas têm a desinência de gênero A, né? Tanto Marcela quanto ela são núcleos do sujeito, né? São sujeito do mora. Então, no caso, as duas são substantivo, né? Só que Marcela nomeia um ser, ela designa um ser, ao passo que o ela refere-se a um ser, faz uma referência. Então, a diferença que existe entre um nome substantivo e um pronome substantivo é que o nome substantivo nomeia o ser, designa o ser. E o pronome substantivo, ela, ele refere-se a um ser, ele faz uma referência gramatical e não uma referência lexical. Então, a diferença entre um nome substantivo e um pronome substantivo está no âmbito da diferença entre morfema gramatical e morfema lexical. Quer dizer, o Marcela tem um morfema lexical, nomeia um ser do mundo. O ela não tem um morfema lexical, e sim morfemas gramaticais, ou seja, nomeiam noções gramaticais, noções que estão dentro do universo da gramática. Tá certo? Alguns autores definem verbo como a palavra que tem categorias de tempo e de modo. Discuta a validade dessa definição, levando em conta exemplos como ser palmeira, existir num píncaro azulado, que delícia sair por aí sem dar satisfação a ninguém. São dois exemplos, possivelmente o primeiro deve ser um poema e tudo, e isso me fez lembrar de um outro poema, de uma canção do Chico Buarque e Milton Nascimento, depois eu até falo disso. De fato, pelos exemplos e pela definição que ela atribui a alguns autores, não sei que autores são esses, seria difícil, em tese, classificar esses verbos aí, o ser, o existir, o sair, o dar, né, como verbos, porque eles não estão diretamente presos a tempos específicos. Mas se eu, por exemplo, definisse verbo como aquela palavra que apresenta desinência a modo temporal, aí já muda um pouco de figura, porque aí eu ia poder dizer que o R desses infinitivos, do ser, do existir, do sair, do dar, esse R é uma desinência a modo temporal, portanto seriam verbos, né? Mas, na verdade, eu nem estou muito certo, né, de que o fato de o infinitivo não definir efetivamente um tempo verbal, já que infinitivo está preso à ideia de infinito, infinito é o que não tem fim, e se não tem fim não tem limite, e se não tem limite não tem término, ou seja, não está especificado terminalmente num ponto do tempo, seja o passado, seja o presente, seja o futuro, ou seja, é infinito, é indefinido em termos temporais, ainda que se
lance mão do argumento de que o infinitivo então não tem marca de tempo, mas que marca de tempo seria essa? Se eu me proponho a não marcar o tempo, se eu tenho a ideia de indefinir, porque eu não quero sublinhar em que tempo algo ocorre, eu estou dizendo que ele ocorre em qualquer tempo. Nesse sentido, eu estou indefinindo. Não estou delimitando no tempo, mas estou dizendo que isso acontece em qualquer tempo. E aí que me ocorre, eu até estava dizendo aqui, né? Tem aqui, eu estava marcando. Você tem um vá, você tem um ser que descreve no tempo, mas o infinito também é uma descrição no tempo, num tempo qualquer, né? Eu até escrevi aqui que eu fiquei refletindo isso, né? Que eu fiquei pensando que o tempo indeterminado também é uma proposta de tempo, né? Até convido vocês a ouvirem a canção do Chico Buarque e Milton Nascimento, Cio da Terra, né? Em que ele simplesmente descreve a relação do ser humano com a terra, quer dizer, um lavrador com a terra, desde que o mundo é mundo, e ele simplesmente não marca num tempo específico, ele marca num não tempo. Eu não sei se vocês conhecem, eu sugiro que vocês procurem Cio da Terra, uma das canções mais lindas que a raça humana já foi capaz de produzir, né? Em que o Chico Buarque propõe a letra, a música é do Milton, né? Não sei se você já ouviu falar, debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Repare os infinitivos, é o tempo todo infinitivo. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Repara, uma narrativa completa só com infinitivos, sem marcar tempo, mas marcou de alguma maneira, quer dizer, o não tempo, ou seja, qualquer tempo. Então, a indefinição não é tão indefinição assim, é uma proposta de não marcar um tempo específico, mas dizer que todos esses eventos ocorrem no tempo, né? De qualquer maneira, está lançada aí a proposta da professora que diz que, eventualmente, o infinitivo não marca o tempo. Não tenho certeza disso. Ele marca um tempo infinito, um tempo não definido, mas um tempo. Vamos ver o outro aqui, chega de filosofia. Mostre que há uma relação sistemática entre propriedades semânticas e sintáticas de classe de palavras. Sim, existe sim. Né? Eu, inclusive, a melhor maneira que eu consegui de explicar isso daí foi transcrevendo uma passagem que eu acho bastante interessante, do livro da Margarida Basílio, né, em que ela diz o seguinte, que os processos de formação de palavras apresentam tanto funções gramaticais quanto funções semânticas e seus produtos, as palavras formadas através de sua operação, apresentam propriedades morfológicas, sintáticas e semânticas. Assim, a definição de classe de palavras para atender às necessidades da descrição dos processos de formação de palavras deve corresponder a uma combinação de propriedades morfológicas, sintáticas e semânticas. Que história é essa? Aí ela vai dar um exemplo bastante interessante. Quando dizemos que são se adiciona a verbos para formar substantivos, nós não estamos só dizendo que são faz isso, mas nós estamos dizendo que são é um sufixo que, por ter a característica de se prender a verbos, criando substantivos, ele também apaga a noção verbal e fica só com a noção do evento em si. Então, a ideia de sei lá, realização, né? A ideia de realizei, realizaste, realizou, isso se apaga. É bastante interessante. Com a entrada do são, o são consegue chupar todas essas ideias de modo, tempo, aspecto e fica só o evento em si, que é o evento de realizar. Percebem? Então, existe sim uma relação sistemática entre esses elementos que criam outras palavras, no sentido de que, se o sufixo é um sufixo de substantivo, ele tem que convencer que ele está criando um substantivo, né? Então, se você tem uma palavra do tipo criação, ali já é um substantivo, como tem que ser, como ele for, né? Como diriam os franceses. Porque o criação já não tem eu crio, tu crias, ele cria. Tem só a noção esvaziada, a noção de criar
e é o ato de criar. Então, se perdem todas essas noções de tempo, modo e aspecto que estão aqui descritas pela Margarida Basílio. Deixa eu continuar aqui. 8. Até que ponto podemos dizer que substantivos e adjetivos têm as mesmas propriedades morfológicas? A qualquer ponto, né? Até que ponto? Em qualquer ponto. Até porque a gente está acostumado a chamar substantivo e adjetivo pelo sobrenome. No fundo, o nome de carteira de identidade do substantivo é nome substantivo. Sabe assim, Paulo Rosa? Paulo Rosa, nome e sobrenome, mesma coisa, nome substantivo, nome adjetivo. A gente só chama pelo sobrenome, sabe? Fala aí Rosa, fala aí substantivo, fala aí adjetivo. A gente só fala pelo sobrenome, mas os dois são nomes. Porque copo é nome de uma substância, água é nome de uma substância, ou seja, é um nome substantivo. Água gelada, gelada é a característica dessa substância, então é um nome adjetivo, é um nome que caracteriza o substantivo. É por isso que eles têm, inclusive, propriedades morfológicas semelhantes, a ponto de, por exemplo, uma palavra como caderno, um substantivo caderno, são os exemplos que eu dou aqui, o substantivo caderno tem a vogal temática O, a palavra ponte tem a vogal temática O, o adjetivo maduro tem a vogal temática O e tem a vogal temática E, aqui o inteligente, né? Tem a vogal temática E. A diferença é só no feminino, porque aí tem uma diferença. No caso dos substantivos, os substantivos podem ter ou uma vogal temática, no caso, por exemplo, uma palavra casa, habitação, ou pode ter pode ser uma desinência de gênero, né? Do tipo madura, ou aluna, não, madura é adjetivo. Aluna tem uma vogal temática, tem uma desinência de gênero A, que é diferente da vogal temática A de casa. No caso dos adjetivos, não. Todo A final, ato no final dos adjetivos vai ser necessariamente uma desinência de gênero A, né? No caso de lenta e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, as propriedades morfológicas do substantivo e do adjetivo são semelhantes. Continua aqui. 9. Por que as classes de palavras são tão importantes para a descrição dos processos lexicais? Porque simplesmente o processo lexical é isso, aquilo que eu falei lá na primeira aula, né? Quando eu disse, eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda, quando eu falei do léxico interno. O léxico não é apenas o conjunto de palavras, mas também o conjunto de estruturas capazes de formar palavras novas, capazes de abalizar, né, de sustentar uma conversa. Porque se eventualmente me falta uma palavra, eu lanço mão do léxico e vejo o que eu posso fazer ali para criar uma palavra nova para poder me expressar. E essa palavra pode até eventualmente se tornar uma palavra tradicional, ela pode sair dali daquela nossa conversa e ir para o mundo, né? Mas então elas são importantes justamente por causa de toda essa engrenagem que é a morfologia, né? Nos processos lexicais, em geral, uma palavra de uma classe, ao ganhar um sufixo, ela muda de classe. É muito comum isso, né? Então, o exemplo que eu estava dando ainda agora do sufixo são, é um sufixo criador de substantivos a partir de verbos, né? Então, eu saio de criar e vou para o substantivo criação, né? Então, são é um substantivo típico, transformador de verbos em substantivos. Um sufixo como esa é um sufixo em que você cria adjetivos, você cria substantivos, aliás, a partir de adjetivos. Então, eu tenho certo, certeza, esperto, esperteza, belo, beleza. Então, eu saio de um adjetivo e crio um substantivo, né? Então, o sufixo esa, o idade também é um sufixo que tem essa mesma função, não o mesmo sentido, evidente, mas você sai de um adjetivo, né, real, e chega a um substantivo, realidade, né?
banal, o adjetivo banal chega ao substantivo banalidade, por aí vai. E o sufixo oso faz o caminho inverso, né? Você sai do substantivo e vai para o adjetivo, né? Então você tem o gás, que faz o gasoso, você tem o gosto, que faz o gostoso, né? Você tem o ódio, que faz o substantivo, que faz o adjetivo odioso, né? O receio, o substantivo, que vai dar o adjetivo receoso, né? Então, as classes de palavras são importantes para a descrição dos processos lexicais. Como é que eu vou dizer que uma palavra, que um sufixo são cria palavras novas sem dizer de onde saiu e onde chegou, né? Seria um absurdo. E, por fim, o 10. Podemos descrever o processo que forma palavras pelo acréscimo do sufixo sem mencionar classe de palavras? Eu acho que eu já respondi isso. Não é possível. Eu acho que isso já foi apresentado na resposta à questão 7. É só voltar na questão 7 que está a resposta da questão 10. Né? Não é possível descrever o processo que forma palavras sem mencionar as classes de palavras. Claro que não poderia fazer isso, né? Porque eu não posso chegar com a palavra determinação sem mencionar o verbo determinar. Né? Não tenho como dizer que determinação surgiu do nada e se tornou nada. Eu tenho que dizer que ele surgiu do verbo e se tornou um substantivo. Gente, é isso que eu tinha a dizer para vocês. A gente em breve se encontra. E foi muito legal, acho que esses nossos encontros aqui preliminares. Então a gente volta a se falar em breve. Bom carnaval para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.